galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia de muita confusão. E se o Brasil não para, a gente também não. Dividi o vídeo de hoje em duas partes. Como sempre, né? Vamos falar do Banco Master, porque todo dia tem algo novo. Tem agora malas de dinheiro, coisas que a imprensa aí vem revelando, do sócio do Paquito. Teve mais uma matéria envolvendo aí o jornalismo de qualidade da turma da esquerda, que parece que mais do que valor, tem preço. Aí vamos falar sobre o julgamento, delação, rapidinho, como anda o clima no Legislativo, que tá dando recados pro Supremo, do tipo, ó, se algum de nós formos condenados, vamos abrir processo de impeachment. Aí tem mais umas coisinhas ligadas ao Master que vai servir de ponte pra gente falar ainda do processo aí de busca e apreensão. Esse processo está sendo movido contra o jornalista lá no Maranhão. A imprensa se dedicou a tecer algumas críticas e acho que são relevantes porque completou ontem, né, 7 anos do inquérito das fake news, 14 de março, se eu não estou enganado. Aí tem mais umas coisinhas pra gente falar nesse âmbito para depois falarmos dele. Jair Messias Bolsonaro. Aí vamos falar do estado de saúde do Jair. Algumas coisinhas que rolaram ontem, algumas notas. Uma lacraçãozinha do Metrópolis contra o Flávio. Falar rapidinho sobre Cuba, tá? Quem sabe Cuba vai se ver livre da turminha lá, da esquerda, os amigos do Lula. E vamos falar sobre o Darren, que teve aí sua visita negada no Brasil, até porque surgiram mais algumas confusões nas redes sociais que eu acho que valem a pena serem analisadas aqui por nós. Mas vamos por partes. Lá vem Andresa Matais e André Chaldes colocar mais lenha na fogueira no caso do Master. Augusto Lima e as malas de dinheiro do Master para políticos. Essa nota aqui ela me trouxe uma nostalgia. Eu acho que da última vez que a gente falou muito de mala de dinheiro, e acho que a imagem mais clássica em relação a isso envolvia o Gedel Vieira Lima, baiano. E essa confusão a Andresa Matais e o Chalder estão colocando, parece que nasce na Bahia. Ou seja, né? Coisas no Brasil se repetem, são cíclicas. As investigações sobre o Banco Master na apuração das conexões do Guga Lima, ex-CEO da instituição, com políticos, avançam, né, nessas apurações dele com os políticos. Relatos apontam que Guga Lima operava um esquema de pagamento de propina com malas de dinheiro distribuídas na sede do banco em São Paulo ou para empresas que teriam políticos como sócios ocultos. A PF já sabe que um dos caminhos do dinheiro passa por uma firma hoje em nome da mulher de um secretário de Estado e tem ligações familiares com o cacique do PT. Rapaz, já ficou bom, né? Baiano, o ex-CEO do Master, fez sua trajetória a partir de conexões com políticos da Bahia. Dados obtidos a partir da quebra de sigilo do próprio Paquito ajudam a dimensionar os valores movimentados na operação baiana do Master. Em 19 de junho de 2023, Vorcaro recebeu cerca de 3 milhões de reais do empresário baiano Miguel Luiz Rosário Lorenzo. Um mês depois, em 14 de julho daquele ano, uma pessoa jurídica de Lorenzo, MCR Patrimonial Limitada, transferiu outros 30,6 milhões ao banqueiro. A coluna apurou que o Paquito atribui essa transação a negócios de Augusto Lima. Em nota, a MCR Patrimonial e o sócio Miguel Luiz Rosário Lorenzo informaram que valores mencionados na reportagem referem-se exclusivamente à compra de um imóvel realizado em 2023, em operação regular, lícita, devidamente documentada e condizente com valores de mercado, sem qualquer vínculo com os fatos investigados. Ok. Só não fala depois desse restante, né? Se em tese esse dinheiro faz parte ou não. Espero que sim, não os valores mencionados. Acho que tudo, tanto os 3 quanto os 30, né? 33 milhões e 600. Dados do COAF também revelaram que a empresa do ACM Neto recebeu 3,6 milhões do Master e da REAG. Neto afirma que prestou serviço de consultoria ao banco. Lembrem que tem 8 celulares para serem periciados. O Guga Lima até chegou a ser preso na primeira fase da operação. Também teve seus bens apreendidos. Eu acho que esse caso do Master está muito longe de chegar até o fim. E tem tudo para ganhar, né? Mais destaque ao longo das próximas semanas. Eu acho que as notícias em torno de uma delação, né, vão ganhar um pouco mais de corpo.
Aí, o Aguirre, lá do Estadão, mais uma vez, com informações exclusivas, ele que a gente estava comentando ontem, né? Revelou aí sobre o Valfrido Vardi, ex-patrão do Moro. Agora ele vem trazer mais detalhes da relação do Banco Master com o Diário do Centro do Mundo, uma das páginas lulistas mais conhecidas da internet. É o Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum e Brasil 247. Os três grandes pilares do lulismo na rede social. Paquito orientou o Sicário a negociar um patrocínio ao site de esquerda, Diário do Centro do Mundo, com o objetivo de barrar a publicação de informações desfavoráveis ao Banco Master e bater nos inimigos. Isso de acordo com informações exclusivas do inquérito obtidas pelo Estadão. Resta saber como é que o Estadão teve essas informações. Em 10 de outubro de 2024, Paquito enviou ao Sicário o link de um texto negativo do DCM sobre como o mercado financeiro desconfiava da atuação do Master e criticou a publicação. Também enviou outro link reclamando de um texto com o título Altas taxas de juros e reclamações assombram operações consignadas do Banco Master. A reportagem do Estadão fez uma busca de textos usando o termo Banco Master no site do DCM em 2024. Aparece uma publicação de 16 de julho sobre investimentos financeiros. O Banco Master, por exemplo, já emitiu mais de 2,5 bilhões em letras financeiras, sendo classificado pela FIT como B+, refletindo a estabilização de seu perfil financeiro e bons patamares de liquidez e qualidade de ativos. Aí você fica assim, né? Peraí. O Estadão foi no site do DCM. Aí, aqui primeiro o cara tava falando, ó, em outubro de 24, o DCM publicou uma nota negativa, falando mal do Master. Aí o Aguirre, do Estadão, foi lá. Não, deixa eu pesquisar aqui no ano de 2024 o que foi dito. E ele só encontrou uma matéria de julho, ou seja, antes dessa de outubro, só uma, falando que o Master era B+, bom aluno, aplicado. Aí, cadê aquela matéria de 10 de outubro? Por que o Aguirre não conseguiu encontrar a matéria lá do 10 de... Ela não é do 10 de outubro, né? Ela foi enviada no dia 10 de outubro. Foi nesse período aí, de outubro de 2024. O que será que aconteceu? Você vai ter a resposta agora? Após reclamar dos textos do DCM, o Paquito escreveu ao Sicário: cara, vamos contratar eles para fazer isso com os outros e não comigo. Fale mal aí dos outros bancos. Do Master não. Usar eles para bater nos inimigos. Aí eu faria um pacote de patrocínio mensal. O Sicário então pediu ao intermediário para fazer o contato e negociar esse serviço. Pouco depois, enviou a Paquito a mensagem encaminhada desse intermediário. Mestre, o diretor perguntou como seria a parceria. Como seria, né? Como? Quanto vai cair na conta? E querem saber sobre os alvos para fecharmos o negócio. E aí, para bater em quem? Vai pagar quanto, papai? E ele nos mostrou que foi firme, não só removeu uma matéria, mas como todas negativas que estavam no site. E é por isso que o Aguirre não conseguiu encontrar a matéria referida. Porque já naquele momento, o Banco Master entrou em campo oferecendo dinheirinho e o DCM tirou as matérias do ar. Mas veja só, rapaz. Ai, que coisa, viu? Pelo menos é o que consta aí, né? Esse documento exclusivo aí do Estadão, obtido aí do inquérito da PF. Pessoal, olha só. Não sei se vocês sabem, o tal caso da BIM paralela, pessoas foram presas porque simplesmente juntaram material disponível no Google, aí fizeram um PDF e mandaram para pessoas que tinham cargos públicos. Eu acho que um ou outro era realmente membro da BIM, para então essas pessoas levarem as informações para Bolsonaro. Isso foi considerado um aparato de inteligência paralelo e ilegal. Pessoas foram presas por pesquisar no Google. Isso aqui, sabe? Aí você olha toda a história aí do inquérito das fake news, CPMI das fake news,
todas as acusações de gabinete do ódio, blogueiros de crachá. Isso aqui é o quê? Não vai acontecer nada com os petistas? Nada? Nem uma PF batendo na porta? Porcaro respondeu atribuindo os ataques a ele a um banco concorrente, indicando que esse deveria ser um dos alvos. Por enquanto, quem está me atacando é o Itaú, disse o Paquito ao sicário. O procurado Itaú disse que não iria comentar. Na conversa, o sicário não cita quem seria o interlocutor do site responsável por negociar esse patrocínio. Esse aqui é um dos pontos que eu também bato muito na tecla para vocês, dizendo que, gente, olha só, a imprensa, em especial as colunas de economia, elas não são sérias. Se tem um espaço na imprensa que é totalmente comprado, assim, é 100% comprado mesmo, só para vender narrativa, são as colunas de economia. E é por isso que, inclusive, o país está no buraco. Essas pessoas, elas impedem qualquer tipo de debate e elas vão perseguir e irão para cima de qualquer pessoa que ameace o consenso econômico que domina esse país. Tu acha que o Paquito iria falar pro sicário, que é amigo dele, que ele estaria sendo atacado pelo Itaú do nada? Do nada. Assim, o Itaú também do nada ele inventou. Será que ele tinha síndrome de perseguição? Porque tantas pessoas relatam que na imprensa existem jornalistas de estimação do André Esteves do BTG. Por que será que várias pessoas denunciam isso? Vocês acham mesmo? Se você abrir agora o site da Folha de São Paulo, vamos abrir aqui agora, ó. Pega aqui uma aba, abrir aqui a coluna de política. Abrir aqui a coluna de política. Aqui, colunas, olha lá, patrocínio. Conteúdo patrocinado. Abranet. Seminário de suas formas de evitar um novo Banco Master, maravilhoso. Aí vem a Prefeitura de São Paulo, XP Investimentos. Aquela história de quem paga a banda escolhe a música continua funcionando? Olha qual é o conteúdo patrocinado. E move o Brasil a investir. Aí você passa. Prefeitura, Rena, Prefeitura de São Paulo, Johnson, IBMEC, XP de novo. A XP, eita, bom demais, viu? Unilever, XP de novo. Rapaz, que coisa, viu? Aí, onde é que fica? É porque eu tenho umas coisas que bloqueiam o site. Acho que do Estadão não aparece. Acho que não aparece. Espera aí. Deixa eu ver se dá pra pegar uma coisa do Estadão. Vamos ver aqui. Abrir aqui do Estadão. Política. Da publicidade. Conteúdo criado em parceria. Menos empresas. Deixa eu ver se aparece aqui pra ver. Tem uma... já sei onde é que... Acho que onde é que aparece muita coisa do Estadão. Esse Blue Studio é só esse processo. Mas esse não é a parte boa. Onde é que... Até aqui na área econômica. Ver se aparece. Que apareceu... No Estadão apareceu em algum lugar. Você tem que abrir as matérias. Qualquer coisa, abre qualquer matéria pra ver. Falando do broadcast. Não é esse. Tem um negócio que é tipo aquele ali mesmo, Blue. Já que vai vir notícia mais recente. TG, tudo mais. Aqui não tá aparecendo. Lobbycacia cria um movimento na qual não há grande causa sem parente de ministro. Cadê essa manchete? Tá, deixa eu ver se tem mais uma coisa que é Limbergali pra você. Estadão, com o site bloqueado não vai aparecer muita coisa. Mais lidas e tudo mais. Aqui vai ter os comentários já. Mas pela Folha de São Paulo você conseguiu entender, né, qual é o meu ponto. Pela Folha de São Paulo você conseguiu entender qual é o meu ponto. Então, quando o Porcaro fala, a situação está atacada pelo Itaú. O que é que você também ouviu nesse caso? O Diego Costegui aparece requentando, né, informação para o Paquito poder usar. O que é que também o caso Master mostrou? Que o Zettel era sócio, né, já foi sócio do cara lá, dos donos do Platô BR e do Brasil Journal. É o Jornal Faria Lima.
É Brasil Journal. Mas enfim, o Plantão BR é do Guilherme Amado. Assim, você acha mesmo que a imprensa... Aí você pega a CNN. Quem é o dono da CNN? Rubens Menin. Né? Da MRV. Minha Casa Minha Vida. Lulista. Será mesmo assim? Quem é que estava como o diretor da CNN até que saiu para montar sua própria empresa de comunicação, que a Daniela Lima está trabalhando agora, né? Que é aí da Rádio Transamérica, que é o João Camargo. Quem é o João Camargo? É o dono do grupo Esfera, que faz aqueles jantares maravilhosos fora do país, disputando espaço com o lead do Dória. Era o João Camargo que comandava. A filha dele se casou com Bruno Dantas. Estava como presidente do TCU. Então, é assim que funciona a imprensa brasileira em relação a bancos. Você realmente acha que tem algum mocinho no mercado financeiro brasileiro? Paquito e novo advogado se reuniram após a decisão do Supremo de manutenção da prisão. Aí vamos voltar, só para trazer mais informação ainda, que essa é boa. Não dá para esquecer. Ainda falando do Itaú, os Moreira Salles, o João Moreira Salles, ele é dono da revista Piauí. E a revista Piauí fez um levantamento ali em 2023, não sei se foi em dezembro ou foi outubro, foi mais por aí, mostrando que dos maiores portais do mundo econômico, né, Infamani, Seu Dinheiro e também dos grandes sites de notícia, 80% dos maiores portais que discutem sobre a economia no Brasil são de propriedade de entes do setor financeiro, seja bancos, casa de investimento, enfim, o que quer que seja. 80%. Aí você tira suas conclusões quando você lê qualquer notícia relacionada à economia. Por isso que você vê todo mundo da imprensa defendendo o Banco Central, falando que tá certo mesmo, juro a 15%, que tem que pagar muito juro, porque senão a economia não aguenta, porque se abaixar o juro vai todo mundo tirar dinheiro do país, vai ser o cataclisma, o pandemônio vai tomar conta. Siga confiando na imprensa liberal. Enfim, Paquito e novo advogado se reuniram após a decisão do Supremo de manutenção da prisão. Já teve com Juquinha ontem, que vai tocar as negociações, né? O Lauro Jardim já crava que são as negociações de sua delação premiada. Neste encontro, no parlatório do Presídio de Segurança Máxima, acertaram os próximos passos de sua defesa. Juca já advoga para o ex-banqueiro e outras causas. Aí, né, delação deve atingir muita gente. O plano de reação do Centrão a eventuais condenações no caso Master. Vai que, né, a turma do Centrão seja delatada. O avanço das investigações sobre o escândalo do Banco Master e a possibilidade do Paquito, né, contar os seus segredinhos tem provocado pânico em representantes das cúpulas dos três poderes. E o motivo é simples. Uma pequena amostra do que já foi descoberto revelou que fundos de previdência de servidores públicos estaduais, comandados por apadrinhados de políticos poderosos, investiram fortunas no Master, como ocorreu com a fundação do Amapá, chefiada por um nome de confiança do Batoré. Hoje, autoridades conversam sobre como abafar as investigações. Numa tentativa de baixar a pressão sobre o tribunal, ministros do Supremo tiraram o Toffoli da relatoria do caso. O próprio Toffoli, pressionado dentro e fora da corte, finalmente se declarou suspeito para julgar assuntos relacionados ao tema. Há ainda chance de Toffoli sair de licença médica para preservar o cargo e a imagem do tribunal, já devidamente abalada. Nenhum colega aventa a possibilidade do Toffoli ser punido. O mesmo valeria, em tese, para o Dom Pedro III. As chances de alguma coisa acontecer com ele, até então, são zero. Acho que ainda tem que piorar mais. A Veja, um ministro minimizou as conversas entre Paquito e Dom Pedro III, declarando que ela seria uma mera imprudência sem consequências criminais. Ele acrescentou que o grosso do problema estaria em outras frentes, do Congresso ao Executivo, passando pelo Banco Central. Todo mundo é culpado, menos o Supremo. Garante interlocutores do Supremo.
Lula, como se sabe, tem tentado se desvencilhar da confusão. Já os parlamentares resistem de antemão à ideia de serem sacrificados para saciar a sede de justiça decorrente da maior fraude bancária da história brasileira. Eles alegam que até aqui só foi descoberto repasse de dinheiro grosso do Master para a empresa da família do companheiro Toffoli e para o escritório da esposa de Sandexo. Diante disso, líderes do Centrão afirmam que se houver punição a deputado ou senador, ela será precedida ou acompanhada de impeachment do ministro do Supremo. Além de pânico, Brasília está tomada por ameaças. Aí esse clima maravilhoso, gostosinho, também foi relatado pela Globo. Avanço de investigações do caso Master acirra a tensão entre Supremo e Congresso. Fé em Deus, eles vão se destruir. O avanço das investigações relacionadas ao Master elevou a temperatura entre o Congresso e o Supremo e passou a preocupar o governo Lula pelo potencial desgaste eleitoral que o caso pode gerar. Eu não consigo compreender, porque Lula e os petistas estão aí nas redes sociais garantindo que o problema é ligado à direita. O escândalo do Banco Master é um escândalo de direita. Não sei porque o Lula tá com medo. Se é de direita, vamos investigar tudo, né, Lula? Ou não, ou talvez não seja, né? Talvez seja um escândalo do regime lulopetista, supremista, né? Do Monte Olimpo. Parlamentares da cúpula da Câmara e do Senado, integrantes do Executivo, ou seja, a turma do Lula, dizem enxergar um cenário de desordem em Brasília, com a apuração sobre o Master ganhando novos contornos políticos e pressionando deputados e senadores, o Planalto e o Supremo, às vésperas das eleições. Eles afirmam que a tendência é que o caso ainda se arraste por algum tempo, podendo provocar impacto nas eleições. Há também tensão entre integrantes do Supremo e a cúpula do Congresso com o governo federal. Nos bastidores, políticos e magistrados dizem enxergar aval do Planalto na condução da PF nas investigações. Ministros do Supremo ficaram incomodados com o movimento do Andrei de entregar aquele relatório para o Fachin, com que é controle do Toffoli. Na leitura da turma do Supremo, o Andrei não teria feito esse movimento sem antes ter obtido aval do Planalto. Realmente, isso aqui não é nem desejar que isso aconteça por ser tragado para confusão. Algum de vocês consegue crer? O Andrei, 100% vassalo do Lula. Não, ele fez aquilo ali sem nem falar com o Lula. Nada. O Lula não estava sabendo nada. Foi pego totalmente de surpresa. Pelo amor de Deus. Além disso, avaliam que o entorno de Lula fez coro às críticas a Toffoli, expondo o ministro e a corte como um todo. Aí vocês perguntam, cara, o que é que podia ter levado o Lula a fazer isso daqui? Nos últimos anos no Brasil, tem um amigo meu que fez outra conversa com ele. Aí ele sempre me passa assim, alguns cenários do que pode acontecer pro Brasil. Eu falo, cara, isso tá muito inteligente para poder acontecer. Eu sempre brinco com ele, acho que é piada, mas ele acaba sempre meio que estando errado. Porque ele cria cenário e fala, cara, você tá errado. Sabe por quê? Porque você tá partindo do pressuposto que tem alguém com cérebro e não um bando de maluco com tacape na mão, jogando pedra em todos os lados. O Lula não tem um plano. Nenhum, zero. O Lula é um ser humano movido puramente pelo ódio. A única coisa que está motivando o Lula é a sua revanche junto ao Toffoli. Você pode achar que não, que tem um grande plano por trás, e eu sigo apostando meu dinheiro. É pura vingança em relação ao Toffoli. O Lula é louco. Você vê a quantidade de medidas que o Lula toma que não fazem nenhum sentido, e normalmente elas são ou para agradar a Janja ou para se vingar dos seus desafetos. Já congressistas acusam a turma do Lula de influenciar a atuação da PF para prejudicar adversários políticos de Lula. O governo, por sua vez, se vê também pressionado com as suspeitas de envolvimento de Lulinha, um dos filhos do Lula, com o lobista, o careca do INSS, e busca distensionar a relação com os demais poderes. Eu não sei se vai conseguir distensionar. Segundo a CNN, a tendência é que o caso realmente fica complicado pro Paquito. Tem gente nas últimas horas que eu conversei falando, rapaz, acho que o Gilmar pode pedir vistas, pode dar um voto, e aí o Cássio pode mudar, e aí se liberta o Paquito. O pessoal tá meio pessimista. Eu falei, cara, vocês estão sempre partindo da ideia que tem um super plano. Eu não compro a tese do super plano. Pra mim é realmente salve-se quem puder. Um bando de maluco com poder na mão. A maioria pela prisão de Paquito reduz expectativa por divergência de Gilmar. A expectativa agora é que seja 4-0.
Formação de maioria para manter a prisão do Paquito em menos de uma hora após a abertura do plenário virtual fortalece o Mendonça, respalda o trabalho da PF e reduz espaço para uma eventual divergência no julgamento. A avaliação é de interlocutores da corte, ouvidos pela CNN. Fux e Cássio seguiram Mendonça, relator do caso. Falta apenas o voto do Gilmar. O presidente da segunda turma tem até a próxima sexta-feira para depositar o seu parecer. Lembrando que a decisão do Mendonça tinha voto do Gilmar pela manutenção da prisão preventiva. Tu acha que se o Gilmar abrir divergência... Ele vai ter que explicar porque ele abriu divergência. Tu acha que a imprensa vai analisar ou não o voto do Gilmar, colocar em destaque e levar ainda mais caos e confusão para a situação e jogar Gilmar no colo de Toffoli e Dom Pedro III? Por isso está falando que reduz a margem de manobra. E Mendonça fez o trabalho dele bem direitinho. Segundo apurou a CNN, Gilmar decidiu examinar todo o caso detalhadamente e, inicialmente, a leitura nos bastidores era que ele pudesse defender a revogação da prisão do Paquito. Com a formação da maioria, entretanto, fontes que acompanham o dia a dia da corte avaliam que o Gilmar não abrirá divergência. Em contrapartida, deve usar o seu voto para passar recados sobre a condução do processo. Isso aqui é a cara dele. E talvez também deixar alguma ponta solta para ser explorada em algum ponto aí no futuro. Hélio Gaspari aponta em outra direção. Mimos de Paquito a Dom Pedro III e Toffoli não salvaram o master da liquidação, mas estragaram os ministros, fazendo a confusão. Porcaro copatrocinou uma farofa em Londres enfeitada, entre outros, por Moraes e Toffoli. Esse banqueiro conseguiu que Guido Mantega lhe abrisse a porta do gabinete de Lula. Aqui é de ontem, final do dia. E o Gaspari também ontem, no mesmo horário, resolveu criticar o Dom Pedro III. Aqui é a nossa deixa para falar do caso do jornalista. Dom Pedro III autoriza a busca em equipamentos de jornalista e ameaça a proteção de fontes. Atenta aos avanços da tecnologia, ministro quer apreender até mesmo dados guardados na nuvem. Moraes pode estar golpeando o direito de todos os jornalistas de preservar a identidade de suas fontes? Aí o Mário Sabino escreve sobre o caso. E aí tanto a Folha quanto o Estadão resolveram fazer editoriais criticando Dom Pedro III. Sem explicar a ligação com o Paquito, Moraes segue atacando liberdades. Dom Pedro III segue sem dar nenhuma explicação convincente sobre o contrato de 129 milhões que o escritório de sua mulher assinou com o Banco Master. Nota divulgada pela Viviane, elencando as tarefas que o seu escritório teria cumprido para o cliente, deixou ainda mais evidente que a bolada milionária não se justifica para os serviços advocatícios supostamente prestados. Dom Pedro III também ainda não explicou por que trocou mensagens com o Paquito no dia de sua primeira prisão. Ele até negou, as mensagens, e aí depois ficou feio, porque foi desmentido pela própria mulher. A sua negativa de negar que era ele o destinatário das mensagens foi desmentida categoricamente pela própria esposa. Assim como a negativa de que nunca esteve na casa do Paquito em Brasília. Ele foi visto 2 vezes lá, fumando charutos cubanos e tomando vinhos caros, como revelou o Metrópolis. O que o ministro vem fazendo é mais do mesmo. Atacar as liberdades de expressão e de imprensa é mais do mesmo, mas isso não torna a coisa minimamente admissível. Pelo contrário, só vai alargando a convicção geral de que Dom Pedro III e os ministros que se acumpliciam com eles são liberticidas até a medula. O ataque à liberdade de expressão e de imprensa ocorreu agora no Maranhão. A família de Dino vinha utilizando para fins particulares um carro funcional do Tribunal de Justiça do Estado, exemplo do que o patrimonialismo é o esporte nacional. No seu blog, o jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida denunciou o fato. Depois da denúncia, o Supremo se apressou em enviar ao Tribunal Maranhense o pedido de um carro para o ministro Dino. Na sequência, Moraes mandou a PF fazer busca e apreensão domiciliar e pessoal contra o jornalista, alegando que Luiz Pablo cometia crime de perseguição. A acusação é que o jornalista estava monitorando o veículo destinado a Dino e colocando em risco a vida do ministro. A PF foi autorizada a recolher e examinar computadores, celulares e tablets, inclusive de pessoas que estivessem com o jornalista no momento da busca e apreensão. Se você pensou em quebra de sigilo de fonte e pesca probatória, você acertou. Como não poderia deixar de ser, instantâneo do Pedro III,
A arbitrariedade foi cometida na moldura daquela outra arbitrariedade que já dura quase 7 anos, o inquérito das fake news. Não sei que apito toca o jornalista Luiz Pablo. Parece que ele tem alguma ligação com o governador Carlos Brandão, de quem Flávio Dino é inimigo. Não importa, a não ser para constatar que Dom Pedro III e Dino agiram mais uma vez politicamente, nesse caso, lançando mão de intimidação. Pena que o Mário Sabino não apareceu por falar de intimidação, né, durante o governo Bolsonaro. Como afirmaram conjuntamente a BERT, né, o ANJ, e também a Associação Nacional de Editores de Revistas, a atividade jornalística independente do veículo e sua linha editorial conta com proteção constitucional do sigilo de fonte. Qualquer medida que eventualmente viole tal garantia deve ser entendida como um ataque ao livre exercício do jornalismo. Todos esses grupos também jamais defenderam nenhum bolsonarista. Absolutamente nenhum. Todo mal que foi feito, nunca abriram a boca. Completo que a violência sofrida pelo jornalista maranhense deve ser interpretada como recado a todos os jornalistas brasileiros. Não se atrevam a fiscalizar e a investigar ministros do Supremo. Recado recebido e rasgado. Moraes, Dino, Toffoli, quem mais for, podem perder a ilusão autoritária que continuaremos fiscalizando e investigando. Agora, depois desses anos todos, né? O contrato da mulher de Dom Pedro III era 129 milhões, dos quais quase 80 foram embolsados. E o ministro trocou mensagens com o Paquito no dia da primeira prisão do estelionatário, logo apagadas automaticamente porque enviadas na forma de imagens temporárias. Não há nenhuma mensagem de Paquito para advogada contratada a peso de ouro, né? E aí ele terminava só com autorizaçãozinha dizendo que Nunes Marques não cedeu às pressões do Centrão e de colegas de corte e votou pela manutenção da prisão do Paquito. Aí o Estadão foi editorial hoje, dia 15 de março, muito mais focado no caso. E também com a mesma cara de pau do Mário Sabino. O tom, estão tentando nos intimidar, é o mesmo. Esse aqui traz mais exemplos de algumas maldades que foram cometidas no passado. Será que o Estadão vai falar de alguma maldade que o bolsonarismo foi alvo? A imprensa não se deixará intimidar. Quando o ministro do Supremo mobiliza o aparato persecutório do Estado contra um jornalista, em razão de uma reportagem incômoda, já não se pode dizer que o Brasil seja um país democraticamente saudável. Isso aqui não aconteceu em 2020? Outros bolsonaristas? O que aconteceu em 27 de maio de 2020? A primeira grande busca e apreensão do inquérito das fake news. Hoje, que o Brasil deixa de ser uma democracia saudável, não foi em 27 de maio de 2020? Pois foi o que fez o senhor Dom Pedro III ao ordenar busca e apreensão contra o jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida, que ousou publicar em seu blog que Flávio Dino faz uso privado de um veículo do Tribunal de Justiça do Maranhão. Em qualquer democracia digna de nome, isso é inaceitável. Segundo Dom Pedro III, tratado como herói da democracia brasileira por segmentos da sociedade, o reverendo jornalista teria recorrido a algum mecanismo estatal para identificação e caracterização dos veículos, o que permitiria, segundo ele, a exposição indevida relacionada à segurança de autoridades. É uma acusação grave. Porém, mais grave é o fato de Dom Pedro III ter confundido jornalismo investigativo com perseguição e, pior, tratado a reportagem como empreitada criminosa. Queria ver esse tratamento, né? Essa defesa aí de algum bolsonarista pelo Estadão. Em nota, Dino alegou que há normas que o autorizariam a usar o veículo público para seus deslocamentos privados. Vamos conceder que de fato possa haver, mas no regime democrático, autoridades como quaisquer cidadãos dispõem de amplos instrumentos para reagir a reportagens que considerem injustas, mentirosas ou potencialmente criminosas. Podem contestá-las publicamente, por exemplo, ou pedir direito de resposta. No limite, podem buscar reparação judicial, civil ou penal quando houver fundamento. O que não se admite, em hipótese alguma, é que o ministro do Supremo use sua caneta para acossar jornalistas. Se Dom Pedro III quis dar um recado a jornalistas que têm perscrutado o mau comportamento de ministros da corte, sobretudo agora,
quando a corte vê esvair sua credibilidade em meio à crise deflagrada pelo envolvimento de alguns de seus ministros com o Banco Master, gastou tinta à toa. A imprensa não se deixará intimidar pelo Supremo. Mesmo lado da que o Mário Sabino disse. Aí vem. O assédio contra o jornalista maranhense torna ainda mais perturbador quando se considera o evidente descabimento jurídico da ordem de Moraes. Por quê? A prerrogativa de foro especial é do réu ou investigado, não da vítima. Beleza. Né? Aí disse, Luiz Pablo, obviamente, não tem foro no Supremo. E Alan dos Santos tem. Eu não suporto Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio tem. Eu não suporto Sarah Winter. Sarah Winter tem. Rei Bianchi, o humorista Rei Bianchi. Eu não sei nem por que foi parar das fake news. Tá lá. E aí? O Enzo. Tava lá também. Otávio Facuri. Algum desses tem foro privilegiado? Por que agora tem tanta comoção, mas não tinha comoção 6 anos atrás? Em defesa, se Dino entendeu haver ilícito penal em sua conduta, deveria ter recorrido à polícia em instâncias judicial ordinárias. Bom, se o problema era os bolsonaristas, porque assim, eu até entendo o argumento de querer falar que o Aras era o engavetador oficial da República, não queria investigar Bolsonaro. Eu não concordo, até entendo. Mas, se dizia-se que o Supremo era alvo de críticas de bolsonaristas, não podia ter feito a denúncia para a primeira instância? Votado por um juiz de primeira instância investigar que denúncias eram essas? Tinha que puxar o caso para o Supremo? Mostrar essa grande rede. Que grande rede é que até agora não se provou? Então, assim, são 6 anos. E eu pergunto para vocês, como o Estadão pretende corrigir as coisas se não quer voltar para o ponto zero? Você tem uma equação matemática lá. Aí você aprende na escola. Olha, tem operações que vêm na frente, né? Por exemplo, potência é feito antes de somar. O que tem entre parênteses é resolvido por... Tinha aquelas regrinhas. Se você errou uma conta matemática na primeira linha, você fez uma conta errada na primeira linha, tem como você consertar algo na linha 6, 7, 8, na linha 10 e chegar no mesmo resultado? Não, porque você errou na primeira linha. Se você quer consertar as coisas no Brasil, você tem que voltar para a primeira linha e refazer todo o cálculo do zero, passado a limpo, para você chegar no resultado certo. Não vai. Aí continua. Com toda razão, as mais importantes entidades representativas da imprensa nacional reagiram em uníssono à truculência de Dom Pedro III. As mesmas entidades que apoiaram todas as medidas arbitrárias contra o bolsonarismo lá atrás. Aí tá lá, né? Falando, enfim, repetindo o que o Mário Sabino disse. Lembraram que a atividade jornalística está proibida na Constituição. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo foi ainda mais direta ao afirmar que a decisão de Dom Pedro III coloca não apenas repórteres sob risco, mas todos os jornalistas brasileiros. É disso que se trata. A mensagem nada sutil do ministro é clara. Investigar condutas de ministros do Supremo pode trazer consequências graves. Alan dos Santos está exilado. Lamentavelmente, o cerceamento do trabalho do jornalista maranhense não é um caso isolado na corte. Recorde-se da censura imposta a Cruzoé, que publicou... O ministro Dias Toffoli era um amigo do meu pai, citado pelo Marcelo Odebrecht em delação no âmbito da Operação Lava Jato. Mais recentemente, quantas decisões afrontosas à liberdade de expressão não foram tomadas pelo próprio Dom Pedro III no infindável caso das fake news? O Terceiro Livre foi fechado. Assim, uma matéria retirada do ar, que foi essa, uma matéria. Vocês querem comparar isso com fechar uma empresa de imprensa, de jornalismo, que empregava muita gente? Pega o Terceiro Livre porque é o mais óbvio de todos. É o caso mais conhecido de todos. Mas só agora. Aí quem é que o Estadão cita? A Cruzoé, que é do Mário Sabino, que hoje é do Pedro Cerise, que é do mercado financeiro, que é um liberal, que odeia Bolsonaro. Então, ninguém quer corrigir. Eles têm que varrer as coisas para debaixo do tapete. É até comportamento da direita brasileira, né? Dos bolsonaristas não, mas da direita. A direita hoje tem um comportamento de varrer para debaixo do tapete as tramóias dos novos ídolos, né? E das cadelinhas do Deltan. A mesma coisa. Vamos varrer para trás tudo que aconteceu com os bolsonaristas, porque se a gente for falar, aí vai ficar feio, né? Aí vai parecer que os bolsonaristas realmente foram alvos de perseguição judicial e vai fortalecer essa percepção que já está crescendo na sociedade que Bolsonaro nunca deu um golpe.
É da natureza do jornalismo incomodar, por isso a Constituição resguarda tanto a liberdade de imprensa como o sigilo da fonte como pilares do Estado Democrático de Direito. Isso não significa, por óbvio, que jornalistas estejam acima da lei. Erros devem ser corrigidos e crimes punidos, mas a resposta a uma reportagem nunca pode ser intimidação no emprego desproporcional da máquina estatal. Na democracia, autoridades devem estar preparadas para o escrutínio público e é precisamente isso que a imprensa profissional continuará a fazer, goste ou não o Supremo. Já a Folha fez um editorial mais porco que o Estadão e pior que o texto do Mário Sabino. Dom Pedro III usa o arbítrio para proteger o colega Dino. Aí comenta, né? O ímpeto censório e corporativismo se combinam de modo abominável na decisão aí de Dom Pedro III. Sob o manto do infindável inquérito das fake news, iniciado de forma heterodoxa em 2019. Eles não conseguem falar em constitucional, ilegal, não. Heterodoxo. A palavra bonita para falar de uma coisa absurda. Para investigar ameaças e ataques do bolsonarismo à corte. A ação apreendeu celulares e computadores do profissional. Luiz Pablo publicou em novembro de 25 relatos sobre o suposto uso do Dino, né, de um carrinho aí com a família, nas festas, as férias. Quaisquer que sejam os méritos ou deméritos da reportagem, não passa de puro arbítrio qualificar como possível crime de perseguição em razão da identificação de veículos de autoridades e a pretexto de preocupações com a segurança delas, o que é apuração jornalística e escrutínio do poder protegido nas democracias pela liberdade de imprensa. Caberia aos envolvidos desmentir, se assim quisessem e pudessem, as informações publicadas e buscar devida reparação, se fosse o caso. O que se fez foi uma tentativa de intimidação. Corretamente, a medida foi alvo de críticas por parte de associações de imprensa. Aí cita lá. Aí vem o papel louvável do Supremo e do próprio Dom Pedro III na preservação do Estado de Direito e no enfrentamento do golpismo patrocinado por Jair Bolsonaro. Ó, gente, o pessoal tá assim. E o pior, a história está sendo reescrita. Além de abafar o passado, estão reescrevendo a história. Nas páginas da Folha de São Paulo, o jornalista Ranier Bragon, acho que é assim que se pronunciava o nome dele, levantou inúmeros questionamentos, como inclusive a fraqueza dos relatórios em tentar conectar Bolsonaro ao 8 de janeiro. O Ranier hoje está no SBT News. Ele não está mais na Folha de São Paulo, né? Qual mês que estava isso daqui? Qual mês? Assim, vagos. Deixa eu botar assim, Folha de São Paulo, Ranier, Bolsonaro. Deixa eu ver se eu acho no Google, que aí eu posso puxar o mês. Se eu não achar, também não vai ficar rodando, não. Folha, Ranier, Bolsonaro, vago, 8 de janeiro. Deixa eu ver. Será que foi novembro de 24? Ranier. Acho que é Bragon o nome dele. É, Ranier Bragon mesmo. Mas. Peraí, deixa eu ver assim. Relatório. Bolsonaro. Relatório. Não tem data. Não achei a matéria que eu quero. Teria que procurar. Deixa eu abrir aqui o que tem em novembro de 2024. Vamos ver aqui. Porque eu achei umas matérias que diz que foi a época lá que deram esse relatório. Se tiver em 2024, ótimo. Se não tiver, não tem. Cadê? 2024. Peraí que tô abrindo aqui o Atlas. Novembro. Vamos ver. Vamos ver se foi 2024. Vamos ver se foi novembro de 2024. Operação Kids Pretos. Indiciamento. Se tiver, vai estar aqui. Vamos começar aqui de Kids Pretos. Gente, PF.
Prerrogativas. Tá. PT, PF conclui, plano. Tá, não. Deve ser aqui, indiciamento. Se tiver, vai estar aqui. Parlamenta. Inicia agora. Padre. Partido do golpe. O Teatro da Globo. Tá, que teve na época. NDC. O consórcio Esquerdos Liberais. Aqui vem Atlético na Bolsonaro. Tá. Deixa eu ver qual vai ser o próximo subtema. Calma lá que não é bem assim. Gostei desse subtema. Calma lá que não é bem assim. Talvez esteja por aqui. Eu lembro que teve uma matéria do bastidor, do Escostegui, e outra. Ah, Janot. Aí, tem muita gente aqui fazendo contrapontos. Os núcleos. Esse aqui tá de Dino. Lúcia reunião no Palácio. Lacunas e questionamentos. Eita, vai. Ave Maria, vai. Tá pra nascer o sol num dia que minha memória vai me deixar na mão. Ave Maria, bicho. Olha lá, ó. Investigação da PF sobre plano. Tem indícios e lacunas. Uma das lacunas era, cara, como é que conecta Bolsonaro 8 de janeiro? Você colocar Bolsonaro como patrocinador do Rio de Janeiro, ninguém até hoje sabe explicar, velho. Não tem uma mensagem. Não tem mensagem de nada. Qual a relação do 8 de janeiro com qualquer pessoa? Cid, Braga Neto, Heleno. Qual? Não tem. Olha, ó. Ranier Bragon. Falei pra vocês. Me perdoa também a arrogância. Graças a Texugo, minha mãe, Gabriela e a Mari, que faz essa belíssima edição. E eu que organizei as coisas. Se não fosse por nós 5, esses 5 patetas, a história seria perdida. Só quem fez isso daqui, só quem escreveu no papel. A única forma de você realmente saber tudo que aconteceu, toda a perseguição sofrida, foi o Atlas. Então, você aí, se quiser também, né? Quiser apoiar esse projeto, kimpai.com. Eu não vendo a unidade, né? Uma vez que você assina, você tem acesso a tudo. Você tá ajudando que esse projeto aí se mantenha, né? Tava lá, e seguia. Aí tinha matéria também do bastidor, lembro na época. Olha lá, ó. Divulgo o que eu quero. Falei, rapaz. Aí é o que eu digo, assim, vê se eu vou deixar de ler e comentar o que saiu no bastidor só porque o Paquito patrocina o Escostegui. Cara, não é assim que as coisas funcionam, não. O Agp fez uma matéria muito boa. Matéria longuíssima, com vários pontos. E o Agp foi o cara que se debruçou na história do... Por que a imprensa vendeu? Quer matar o cara. Querem matar os caras. Aí o Agp foi olhar. E aí tinha uma planilha. Eu não sei se o Agp colocou aqui a planilha. Aí ele vai no... Aqui, ó, a planilha. Eu não sei se tem imagem da planilha. Não tem. Quando você pega a planilha, não tá falando de matar. Tá falando de neutralizar. Cara, o que é neutralizar? Às vezes neutralizar é tirar os poderes de uma pessoa. Então forçaram a mão, velho. A imprensa forçou a mão e repete ad eterno que Bolsonaro é golpista, que é isso. E as pessoas não sabem da própria história. Não querem saber. Minha parte tá aí. Gente, vocês acho que conseguem compreender, né? Podem passar 20 anos. Quem quiser saber a verdade, é só pegar o Atlas, mês a mês. E só pegar. É sempre nesse capítulo, ó. Democracia Tupiniquim. Você vai ver assim, Democracia Tupiniquim, autoritarismo Tupiniquim. Você já sabe que é o capítulo, até pelos temas, que vai tratar das perseguições que a direita sofreu. Você lê mês a mês. Vai estar lá tudo que aconteceu contra o Felipe Martins, contra Bolsonaro, as diversas buscas e apreensões, os diversos casos. Vai estar tudo lá.
Aí tá ali, ó. Por fim, o último eixo, o artigo analisa que a investigação envolve a planilha encontrada no pendrive de Hélio Ferreira Lima durante a Operação Tempos Veritatis em fevereiro de 2024, que menciona brevemente o magistrado com uma tarefa de aspas. É isso que está escrito na planilha, entre aspas, neutralizar a capacidade de atuação do MIM-AM, mas não detalhou como isso ocorreria. Isso daqui parece acabar com a vida do cara? Então, assim, me dói, velho. Lê, sabe? No enfrentamento do golpismo patrocinado por Bolsonaro. É uma canalice sem igual. Eu não consigo sentir pena. A única coisa que eu sinto pelo consórcio é, sabe, uma insatisfação que eles ainda não foram presos. Me julgue. Eu quero a Polícia Federal dentro da redação da Folha de São Paulo fazendo um escarcéu, levando gente presa algemada. Porque essa gente aqui é maligna. Vocês são malignos. Sabe? Vocês distorceram toda a história do que aconteceu no Brasil. Vocês sabem que as pessoas que estão presas do Rio de Janeiro são inocentes. E vocês aplaudiram. A Globo tratou as pessoas do Rio de Janeiro como terroristas. A mesma Globo que, quando teve lá o 7 de outubro, não foi? O negócio lá em Israel, que foi quando o Hamas entrou, tratou o Hamas como um grupo extremista, grupo radical. O Hamas é grupo radical. O 8 de janeiro foram terroristas. Tá duvidando? Atlas Brasileiro, outubro de 2023. Vou ter até a imagem aqui, ó, para facilitar. Olha lá. Grupo extremista. Já para falar do 8 de janeiro, atos terroristas de 8 de janeiro. Aí o Hamas, combatentes. Brasil, como os terroristas invadiram o Planalto. Tá entendendo? Assim, eu ver a Malu Gaspar andando livre, leve e solta, como se nada tivesse acontecendo, pra mim isso é injustiça. É 2 pesos e 2 medidas. Eu quero que vocês sejam responsabilizados por tudo que vocês fizeram. Pra mim, ó, se Dom Pedro III tá aqui, vocês estão aqui. Vocês são iguais. Vocês são iguais. Iguais. Vocês estão destruindo o país há anos. A diferença que o Dom Pedro III surgiu por agora. A Globo é o grande câncer do Brasil desde sempre. Ai, aí tá ali, né? Não autoriza os ministros a se pretenderem ser imunes a críticas. A fiscalização pela imprensa e pela sociedade de atos dos magistrados não prejudica a corte, antes pelo contrário. O que compromete sua imagem é o caráter sigiloso do processo contra o jornalista, bem como a falta de clareza sobre os parâmetros usados para separar a atividade jornalística de eventuais abusos em publicações de dados sensíveis de autoridades. A ambiguidade da margem à intimidação e à censura. A Constituição brasileira, que o Supremo deveria aplicar e proteger, dispõe que é livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aí tanto a Folha quanto o Estadão soltaram matérias que já faz uma linha do tempo de algumas coisas que aconteceram e uma críticazinha ou outra que está resumindo na manchete. Inquérito das fake news completa 7 anos, ainda em uso e em meio à crise sem precedentes no Master. Essa foi a matéria da Folha e essa foi a do Estadão. Inquérito das fake news faz 7 anos como escudo supremo em meio ao escândalo do Banco Master. Só. E seguimos aqui. Um país, né, na Berlinda. Essa semana passada o Pedro III arquivou investigação contra Elon Musk, né? Não deu nem tempo de comentar em vídeo, mas estamos falando que é das fake news, né? Quem poderia imaginar que Elon Musk não participava, né, do gabinete do ódio? Vamos falar do Jair. Jair Messias Bolsonaro. Ontem teve um novo boletim do Jair. Eu nem quero me estender muito nisso porque esse assunto me incomoda. A priori, piora na função renal por causa dos medicamentos, né? E do cloro inflamatório. Isso de manhã. De noite, dizia que o Bolsonaro seguia estável. Não que tinha melhorado, só não estava bem piorando. E estaria já se alimentando com a dieta mais pastosa.
Carlos fez uma postagem e partiu o coração. Flávio também falou do estado do Jair, tá com a voz cansada, visualmente abatido. E a imprensa falando de combate ao golpismo. Aí uma das poucas coisas úteis que a imprensa publicou ontem em relação ao Jair foi isso aqui. Pior edição de Bolsonaro pressiona Dom Pedro III. É inaceitável o Bolsonaro seguir preso, ainda mais na papulinha. A internação de Jair agravou a pressão sobre o ministro Dom Pedro III para que conceda prisão domiciliar ao ex-mandatário. Segundo a analista de política, Ana Jussara Soares, durante o Agora CNN deste sábado, o rápido agravamento da saúde de Bolsonaro intensificou os apelos para que ele seja autorizado a cumprir pena em casa. Parece que é matá-lo, porque em casa talvez ele sobreviva mais tempo, né? O Jair vai sobreviver, onde quer que seja. O I, um dos 3 Is, é de imorrível. Mas ver o Jair sofrendo, isso me incomoda demais. Aí, avançando aqui já. Ontem veio o Gadelha, né? Lacradorzinho. PL gasta 209 mil com tour de Flávio por Oriente Médio e Europa. Aí o Incorrupto corrige, né? O PL investe 209 mil com agenda de Flávio pelo Oriente Médio, que inclusive pode trazer já benefícios para o país um todo, assim que o Flávio, né, assumir a presidência no início de 2027. Aí o Carlos até comenta, né? O que importa, o Renato fala, o melhor gasto do PL nos últimos anos, tendo a concordar. E o Carlos diz, né? O que importa é silenciar os escândalos do filho da organização e gasta mais dinheiro com uísques, galinha e sururu do que investindo no país. Essa imprensa é o esgoto do Brasil. Pois é. São as preocupações da imprensa, né, com os gastos. Meu Deus do céu. Falando de questões internacionais, né, o giro internacional rápido, tá tendo protestos em Cuba. Tendo protestos em Cuba. Só pra vocês verem aqui a imagem, lá tá. E esses protestos são gerados basicamente por quê? Porque de quando a Venezuela caiu, né? Tu deve imaginar que começou a faltar algumas coisas em Cuba que a turma da Venezuela mandava. Lembra que os seguranças do Maduro, vários eram cubanos. E aí tá lá, o povo agora tá no escuro, porque tá faltando petróleo, tá faltando energia, falta comida. E aí o povo no escuro e com fome, rapaz, vamos pra cima aí do Partido Comunista. Folha de São Paulo noticia, manifestantes em Cuba atacam o escritório do Partido Comunista em raro tumulto por causa dos apagões. Falta de comida. Pra onde isso aí vai? Não sei. Mas lembro que o Trump falou que a Cuba ia cair, né? E parece que tá chegando a hora. O regime de Fidel acho que chegará ao fim. Falando do governo Trump, o Lulinha resolveu impedir a entrada do Darren no Brasil. Ainda resolveu lacrar. Ah, Lulinha lacrador. Eita, peraí. Rapaz, saiu uma notinha no Lauro Jardim. Só a manchete. A gente só vai comentar essa manhã. Lauro Jardim. Vorcar enviou recado ameaçador para tentar encontro com Haddad. Ui. Que coisa, viu? Mas vamos ver aqui o Lula. E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Vendo aí, né? É. Tá bom. Então tá. Aí começa a sair notas, né? Do bloqueio. Antes de invadir Lula, Itamaraty disse que receberia assessor de Trump. Antes de Lula vetar a entrada do Darren, assessor do governo Trump para assuntos no Brasil, o Itamaraty havia indicado que estava disposto a receber o conselheiro americano. Aí, o Lula deu cavalo de pau. Vocês entendem o que eu estava falando no início? O Lula, ele está movido por puro ódio, não é racional. Não tem uma estratégia.
Não tem estratégia. O plano no Brasil é não ter um plano. Infelizmente, isso também faz parte da direita. O plano é não ter um plano. Ninguém tem plano para nada. A reação nos bastidores do governo Lula ao encontro de emissário Trump com Bolsonaro, né? Nos bastidores, a possibilidade de um representante do governo Trump visitar o Jair foi vista com preocupação. Integrantes do Palácio do Planalto interpretaram a iniciativa como um gesto político com potencial de repercussão eleitoral. Por isso, a autorização inicial acabou sendo revista pela Justiça, que decidiu impedir o encontro. Justiça, leia-se, Dom Pedro III. A decisão evitou que o que diplomatas classificaram como precedente delicado de ingerência estrangeira em um processo político nacional. Aí, o Igor Guilherme fala que Lula assume riscos ao retomar briga com Trump, ao vetar a visita do Darren, né? Lula reforça a simbiose com Alexandre de Moraes nessa situação e acaba trazendo alguns desgastes. O governo Lula, né? Depois ele acha ruim quando ligam ele aí no escândalo do Banco Master. A Mônica Bergamo pontuou que o Darren não iria só se encontrar com Bolsonaro, ele também ia fazer uma agenda, né, em torno das questões eleitorais, iria se encontrar com o Cássio. E olha o que a Mônica Bergamo diz, ó. Cássio já havia concordado com o encontro, que, no entanto, não tinha sido marcado, e nem deverá ocorrer, já que Lula proibiu a entrada de Darren no país. Não é que não pode mais visitar Bolsonaro, não pode nem entrar no país. Viu? O Cássio foi contatado. O Darren mandou mensagem, WhatsApp para Itamaraty, estava vindo para o Brasil. Eu estou reforçando tudo isso por uma razão. E antes de fazer dessa razão, mostrar só duas coisinhas. Primeiro, que repercussão internacional, foi notícia da Bloomberg, Washington Post, AP, Reuters, todo mundo aí falando aí que Lula impediu a entrada do Darren. Parabéns aí, Lula, lacrou. E o Lourival, isso eu mando lá no Telegram, vocês podem ver, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Esse vídeo aqui é meio longo, é 3 minutos e meio. O Lourival diz que a situação do visto, quando ainda estava nas mãos de Itamaraty, não estava no radar de Trump. A partir do momento em que Lula promove um vídeo, o próprio Darren vai entregá-lo a Trump, e que isso não será bom para os interesses nacionais. Ele está falando o quê? No frio dos ovos. Que se só removesse o visto, de boa. Mas o Lula gravando um vídeo para lacrar, cara, o Darren, ele é o enviado especial para o Brasil. Ele vai pegar esse vídeo e vai falar, ó, Trump, olha o que o outro tá falando da gente, ó. Olha lá o que o Nove Deus tá falando. Então Lula tá cavando para si uma confusão. E não é muito boa, né? Mas vai entender a cabeça do Lula, né? Pois bem. Aprofundando um pouco a situação, para comentar sobre uma coisa que rolou nas redes sociais, a doutora resolveu comentar sobre o caso, levantando assim um questionamento que eu fico sem entender qual a lógica, a não ser, né, a nossa amada direita brasileira, da qual eu não faço parte. Não sou de direita, também não sou de esquerda, e também não sou isentão, só sou bolsonarista. Não estou em cima do muro, eu sou da extrema direita, radical. É a direita que segue aí tentando credibilizar Eduardo, Paulo Figueiredo, Jair, o Flávio. Darren vinha ao Brasil participar do evento sobre minério e terras raras, fartamente divulgado pela imprensa. Olha, ele também ia se encontrar com Cássio, a Mônica Bergamo noticiou. Ele também se encontrar com outros políticos, a imprensa também noticiou. Acabou tendo visto revogado por conta de uma suposta visita a Bolsonaro, que sequer era o objetivo da viagem. Suposta. Como assim suposta? Não tem suposta. Ele iria visitar Bolsonaro. Pra que colocar em suspeição se ele iria ou não visitar Bolsonaro? Suposta visita? Doutora. A pergunta que não quer calar, ele realmente solicitou a tal visita ou no mínimo concordou com ela? Doutora, tu tá dando a sugerir que Eduardo Bolsonaro tá inventando conversinha mole? Que Eduardo tá de conversinha? Eduardo não é de conversinha não, bicho. Se Eduardo falou isso aqui vai acontecer, até porque eu acho que Eduardo não iria falar em nome do Departamento de Estado, né? Não ia prometer coisas que depois seriam usadas contra eles e o governo americano falar, pô, Eduardo, tá mentindo, cara, sobre a gente? Tá inventando história que a gente vai visitar teu pai? Doutora.
Disfarça, doutora. Combina melhor com o Constantino na próxima, sabe? Com o Leandro Rusch ou com a Revista Oeste. Se sim, o revés é menos doloroso. Mas imaginem só, por hipótese, e se não? Isso não foi esclarecido até agora. Pronto. Aí apareceu-lhe a Thelma, né? Na verdade, é irrelevante. Visto diplomático revogado, isso é relevante, ultrajante. Não se faz isso se você sabe, a menos que o objetivo seja criar via de ruptura com os Estados Unidos. O Padilha, cujo visto americano está suspenso, recebeu um visto diplomático para ir à ONU. Não foi porque não quis. Aí volta a doutora. Só para você ficou na dúvida nas intenções dela em levantar essa suspeição. É claro que a revogação do visto foi absurda, isso não está em discussão. Leia de novo o meu post com calma, viu? Eita arrogância. Para entender o ponto que levantei. Então, ela realmente quis levantar e colocar em xeque se Eduardo Bolsonaro estava falando a verdade ou não, né? Só inventou um factoide. Aí veio pegar. Rapaz, será que não foi esclarecido porque não haveria o que esclarecer? Ao menos não no nível mais extremo, como a hipótese que você aventa de uma falta de concordância do Darren com a visita. Digo, não seria porque não haveria nenhuma razão ou base para supor que Darren não teria concordado com a reunião com Bolsonaro? São só dúvidas mesmo, não sei de nada. Aí ela diz que trata-se de um fato geopolítico relevante envolvendo a dinâmica de relacionamento entre a maior nação do mundo e o ex-presidente. Se você trabalha com geopolítica ou ao menos se interessa minimamente pelo assunto, é razoável que deseje conhecer os detalhes. Minha tia, doutora, minha gênia do direito. Isso aqui se chama celular, doutora. Nos grupos de WhatsApp que a senhora faz parte, doutora, se a senhora não tiver o contato do nosso fritador de hambúrguer ou do Paulinho Figueiredo, garanto que o Constantino tem. Você podia ligar e falar: Paulo Figueiredo, é a doutora. É verdade ou é mentira que o Darren tá vindo? É factoide ou não? A senhora não precisava levantar aí, né? Suspeição na internet, falso testemunho. Isso é feio, doutora. Esse pessoal que estuda demais, né? É demais. Eu sei como é, doutora. Aí eu vou trazer várias postagens. Tem que perturbar. Porque depois o chato sou eu, né? Aí quando eu vejo isso, eu monto em cima. Pelo amor de Deus, os advogados pediram autorização. O Pedro III autorizou, só que em data diferente solicitado. Advogados pediram recondidetação. Sei lá, deve ser mudada de novo. E logo depois a negativa e o discurso do Lula. Está tudo aqui nas redes, vá se informar. Ô, tia do Zap, a senhora não entendeu. Dona Solange Fonseca. Acho que é Solange Fonseca, né? Vocês estão partindo do pressuposto, gente, que o que está acontecendo na direita brasileira são críticas construtivas e não parte de um movimento maior. Vocês têm que deixar de ser trouxa, pô. Sabe? De coração, deixem de ser trouxas. Ela dobra aposto. E os advogados pediram, nós sabemos. Até lemos a petição, mas você ainda não respondeu a pergunta do post. O americano pediu, ou ao menos sabia? Sabia não, doutora. Eduardo que inventou um factoide. Aí o Taleu, eu sou Fábio Sartori, Ludmilla. Flávio Bolsonaro falou sobre a visita abertamente com jornalistas. O Flávio até mentido também, né? A parte dele eu sei, eu quero saber da parte do americano. Aí foram várias postagens, né? E Patrícia, Bolsonaro e sua equipe, soube que ele estreia no Brasil, deve ter pedido para conversar com eles. Os advogados o convidaram, ele aceitou. A partir disso, os advogados solicitaram para o rei do Brasil. Qual o problema nesse convite? Nenhum problema. Quero saber se houve realmente essa aceitação. Você disse que o americano aceitou, mas é exatamente essa informação que eu não encontrei em lugar nenhum. Será que isso aqui ajuda? Já tinha lido essa? Sou insistente, leio tudo, não só a manchete. Não ajuda? Não entendi, doutora. Suposta visita a Bolsonaro. A solicitação do Darren foi formalizada, demonstrando que a intenção foi dele. Não vi qualquer documento formalizado pelo suposto visitante, né? Nem sabia se ele realmente ia vir pro Brasil jamais, né? Mas tão somente pelo visitado. Não é mesmo, né? Aí chegou o Paulo Figueiredo. Eu gostei dessa postagem, sabe? Eu não botou isso aqui só pra perturbar a doutora, não. É pra perturbar o Paulo Figueiredo também. Paulo Figueiredo, velho. Tu é chato pra boneco, velho. Tu é arrogante também, sabe? Tu que adora falar aí 1001 groselhas. E tu, Paulo Figueiredo. E é aquela típica coisa, né? Quando tu é perseguido, quando qualquer um de vocês é perseguido, eu defendo, porque eu sou contra a perseguição. Eu tento ser coerente. Agora, quando eu sou perseguido, quando teus amiguinhos vêm pra me perseguir, aí tu fica naquela, né? Ai, eu não tô acompanhando o caso. Ai, é tretinha de internet. É porque não é tu que tá sendo perseguido, não é tu que tá sendo acusado de crimes. Aí quando eu vejo que teus amigos estão te esfaqueando pelas costas, eu gosto. É karma.
Mas eu não tenho nada contra tu, não. Seguirei apoiando e divulgando tudo que vocês fazem. Mas eu não sou idiota também, né? Aí o Paulo Figueiredo respondeu, sim, ele solicitou a visita, assim como outra dúzia de agendas, incluindo com integrantes do governo Lula e membros de outros poderes. Diplomatas em países livres podem se movimentar à vontade, desde que obedeçam à lei, mas a ação do governo Lula e Alexandre foi ótima. Ela diz, obrigada, Paulo. A doutora tava sem crédito no celular, né? Pô, pior que nem precisa de crédito, né? Precisa Wi-Fi, né? Velho, é o Brasil. Aí, mas pra gente já tá aqui o dedo na ferida, olha. Conhece Renato 38? O amigo do Nicolas? Nicolas estava agora cobrando que as pessoas, que os Bolsonaro desautorizassem pessoas. Deixa eu olhar aqui como foi a frase do Nicolas exata. Foi agora em fevereiro, né? O desautorizar. Deixa eu ver aqui, ó, o espertinho do Nicolas. Vamos ver o safadinho do Nicolas. Ai, cadê? 2026, fevereiro. Vai estar em direita, esquerda, eleições. Tá? Minimiza isso aqui. Vamos pra cá. Vamos procurar. Nicolas. Acho que tá aqui. Nicolas solta a língua. Deixa eu ver se vai estar aqui dentro. Ou aqui é só os podcasts. Não, vai estar no próximo. Ah, não. Já sei qual tá. Tá nesse aqui, ó. Filhos versus Enteada e a Beyoncé. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Se não tá esse, é no outro. Ah, então vai estar nesse mesmo aqui. Ai. Quer dizer. Só pra dar dúvidas, deixa eu olhar esse aqui também. Seu de autoridade, então aqui. Nicoletes. Ocupavanato, tá. Foi em janeiro que aconteceu o... Ah, não, foi aqui, ó. Foi aqui, ó. E esses perfis que insistem em atacar e destruir não só minha reputação, mas a de qualquer pessoa que tem uma vida dedicada às causas e valores defendidos pela direita, que não agem da forma que eles querem ou esperam, precisam ser desautorizados publicamente. Pois bem, Nicolas. Renato 38, seu amigo, amiguinho. Qual vai ser o próximo plantão 38? Morte do frouxo? Libertação de Cuba, impeachment do Supremo, outro. É assim, Nicolas? E o teu amigo trata Bolsonaro, morte do frouxo? Desautoriza aí, Nicolas. Vai lá, pivete. Quem morrerá na cadeia? Os dois estão próximos aí para domiciliar e depois anular tudo. Quem vão, né? Tirar a vida e quem vão libertar? Vorcar o Peleleca, minto frouxo, os dois. Fazendo enquete, Nicolas, pra ver se o Bolsonaro vai morrer. Desautoriza aí, Nicolas. Faz o que tu cobra, pivetinho. Não bastou a enquete da pessoa que vive com Deus na boca e rótulo de cristão. É espantoso que Bolsonaro mereça mais ódio do que o Supremo e o Paquito. Pois é, Tsuki. São as redes sociais. Ainda vai aparecer e falar, não fala do Nicolas. Ué, mas amigo dele. Esqueceu? Eu só tô cobrando que o Nicolas faça o que ele cobra. Antes do Nicolas pedir pra alguém desautorizar, ele tem que desautorizar a turma dele. Aí depois ele pode... Ele dá o exemplo e depois ele pede desautorização. Enfim, coisas que acontecem nas redes sociais e vocês não verão nos grandes programas jornalísticos da direita, porque eles têm coisas muito mais importantes para falar, né? Muito mais importantes. Inclusive hoje é domingo, deixa aí de recomendação para você ficar mais inteligente. Assista o 4x4. Um grande Constantino, trazendo verdades duras. Agora, só não vai seguir nenhuma recomendação financeira, viu? Especial se ele recomendar o banco do irmão dele. E depois de dar errado, eu não digo nada. Piadas à parte. O vídeo do Lourival quando dei play, vou mandar lá no Telegram. Eu dei play algum vídeo aqui hoje? E não, né? Ah, do Lula. Do Lula do Dar, mando lá também. Foi isso aí que eu dei. E é isso. Agora meu trabalhinho, que vai dar um pouco mais. Pagamento do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, o único registro da história brasileira. E eu acabei de estar esquecendo, tô lembrando agora, hoje é dia 15.
vou colocar o Atlas de janeiro no ar, né? Todo dia 15, um novo Atlas. Até o meio da manhã deve estar no ar, né? Fé em Deus aí, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já vai estar no ar. Eu não lembrava, tenho que abrir aqui o site, botar, fazer o upload, deixar bonitinho. E vai rolar. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.